E aí, jovens, então nesse vídeo vou falar para você o seguinte: como é que são as provas finais? Que a gente chama lá de mesa, né? Primeira mesa, segunda mesa, terceira mesa. São 3 chances que você tem de fazer a prova final. Então, como funciona isso? Então, na maioria das faculdades, certo? Isso pode mudar de uma faculdade para outra, mas no geral é o seguinte: a minha faculdade, por exemplo, é anual, certo? Mas outras faculdades são semestrais, então lá tem as provas parciais. E aí depende de cada professor, eles dizem quantas provas vão ter durante o ano, né? No caso da minha, como é anual, o professor, às vezes, tipo, anatomia eu tinha prova toda semana, certo? E aí você faz as parciais, atinge uma média, essa média vai te habilitar para você fazer a prova final. Geralmente as faculdades semestrais, eles fazem 2 parciais, mas isso não é regra, depende muito do professor. Tem professores que fazem 4 parciais, porque querem dividir mais o conteúdo, certo? Então, assim, importante faz as parciais, tem que atingir um limite mínimo para você habilitar para você fazer a prova final. E como é essa prova final? Que é a mesa, né? Essa prova final, o conteúdo dela geralmente é o conteúdo do ano inteiro. Quando não é o do ano inteiro, ele vai te dizer, quando o professor tá bonzinho e tal, ele vai te dizer, olha, eu quero esse. Ele dá os temas que você precisa estudar. Lembrando que esses temas, eles podem ser temas do ano inteiro, lá do primeiro dia de aula, como só do último mês, enfim. E aí você, após habilitar, você tem direito a 3 oportunidades. Tem a primeira mesa, segunda e terceira mesa, geralmente é isso. Eu fui aprovado, né, atingi os meus pontos lá para habilitar a disciplina, vou lá para a primeira mesa. Fiz a primeira mesa, fui aprovado. Como é que é essa prova? Tem provas, né, que são objetivas e discursivas, e essas, lembrando que as provas são em espanhol e você pode responder ali um portunhol, mas sempre que possível colocar palavra em espanhol e misturar com português, não tem problema. Mas essas provas também podem ser orais. Geralmente as disciplinas mais pesadas, como anatomia, histologia, né? Elas são orais, pelo menos na minha faculdade, certo? E aí, vamos supor que você não conseguiu passar a ser aprovado nessa primeira mesa. Aí você tem uma outra oportunidade na segunda mesa. Se você não conseguiu ser aprovado na segunda, tem a terceira mesa. Não conseguiu, repete a disciplina. Se eu, por exemplo, não quero, eu terminei as provas agora, eu tenho muita prova de final para fazer ao mesmo tempo, então não vai dar tempo de estudar para tudo, eu posso escolher o seguinte: vou fazer anatomia, digamos, e outra menor, e outra menor, na primeira opção, na primeira mesa, que é, né, é tudo um perto da outra, que aí eu vou ter como administrar o tempo para estudar para todas ao mesmo tempo e deixar para fazer as demais na segunda mesa, certo? Que aí às vezes é um mês depois. Por exemplo, no final do ano passado, a primeira mesa era todas em novembro e dezembro, em todas as disciplinas, e aí para estudar para tudo de primeira mesa foi muito F, né? E aí a segunda mesa era em janeiro e a terceira mesa era em fevereiro. Eu fiz tudo de primeira mesa, graças a Deus consegui ser aprovado em todas, né, disciplinas, que isso não é uma coisa comum, então tem que ter sangue no olho mesmo. Mas, assim, eu acho que é a melhor coisa, certo? Porque você já tá ali estudando, já vai se programando para isso, para quando chegar lá no final não tá todo sobrecarregado. Por quê? Por que eu decidi fazer tudo a primeira mesa? Primeiro, porque eu queria viajar de férias, não queria mais voltar no mês seguinte para fazer a segunda mesa. Segundo, porque eu sabia que depois que eu entrasse de férias, desse esse espaço para pegar o ritmo de novo de estudo, ia ser, sabe, aquele outro sacrifício, que foi isso que meus amigos falaram. Então, e mais gastos, né? Então, assim, eu acho melhor fazer tudo de primeira mesa. Mas aí depende de cada um e como você tá seguindo. Não vai achando que lá no final tu vai conseguir dar de conta de tudo sem passando o ano sem estudar, porque não vai, certo? Segundo, as pessoas que fizeram primeira mesa, teve algumas pessoas que foram nessa, não conseguiram passar em tudo e tiveram que fazer a segunda mesa no mês seguinte, na terceira mesa. Então, seria isso.
só para resumir, é bem diferente aqui do Brasil, né? Mas você faz as parciais, atinge uma nota que vai te habilitar, uma nota mínima que te habilita, vai para a final. Nessa final, tu vai ter 3 mesas, geralmente. Posso tentar já de primeira a primeira mesa, certo? Não passei, eu tenho mais 2 chances. Passei na primeira, férias. Aprovou, vai-te embora. Mas não passei na primeira, faça a segunda. Não passei na segunda, vai para a terceira. Lembrando que cada uma vai ficando mais difícil, porque a nota vai dividindo mais, certo? Então, provas finais ou mês é basicamente isso, certo? Então, espero que esse vídeo possa te ajudar. Posso tirar algumas dúvidas que vocês, né, sempre perguntam, que é importante saber, porque eu tinha essa dúvida quando eu fui estudar aí, vocês me perguntam sempre. Escreve aí nos comentários o que você achou dessa informação, desse vídeo, como é que outros assuntos que vocês querem que eu faça vídeos. E aí a gente vai respondendo perguntas e vai trocando ideia para que todo mundo consiga realizar seu sonho. E se você quer saber isso tudo detalhadamente, de cada faculdade, passo a passo, com planilhas, com tudo direitinho, te convido a conhecer o meu curso Medicine Way, que é exato, que o link está na minha bio aí. Vai lá agora, vai no site, confere e ele te explica tudo, não só sobre faculdade, gente, porque faculdade só é uma coisa que a gente tem que se preocupar, mas a gente tem que se preocupar com todo o resto que vai fazer a diferença na nossa vida lá no Paraguai. Documentos, onde morar, como fazer troca do dinheiro real Paraguai, porque dá um nó na cabeça no início. Então, todas essas coisas é importante que você já vá por dentro para você não sofrer. E aí muita gente chega lá sem saber de nada, só escolheu a faculdade e ponto. Achou que era isso que importava. Aí chega lá, ó, igual, tipo eu, né? Mas enfim. Não quero que vocês passem por isso que eu estou aqui, dando essas dicas, falando direto para vocês. E tamo junto. E estou à disposição aí, falem, mandem comentários e digam como é que tá a vida. E se vocês querem estudar medicina no Paraguai, podem contar comigo, beleza?